Se você quer aprender como cultivar plantas em casa de uma forma fácil, como eu já faço há algum tempo, assista esse vídeo até o final. Solta a vinheta, Luna. Oi, meu nome é Ricardo, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o Rica The Vegans. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva e comente. Qualquer comentário ajuda. Pode ser um emoji de coração, mas sempre deixa alguma coisa pra eu saber se você tá gostando desse tipo de conteúdo, porque muita gente assiste, mas não se inscreve, nem deixa uma reação, nem dá like, nem nada, nem dislike. É só um tipo de reação que eu fiquei sabendo se vocês estão gostando ou não do vídeo. E pra quem tá chegando no meu canal hoje, eu tenho uma playlist sobre veganismo, que vai ficar aqui no card aqui em cima. Hoje eu vou falar sobre plantas, que é uma paixão que eu tenho já há muito tempo. De uma forma bem básica, eu vou passar por várias etapas, desde como escolher suas plantas, até a rega e vasos, enfim. E pra começar, eu sempre recomendo, todo mundo que me pergunta, Ricardo, como eu sei que planta comprar? O primeiro passo que você tem que pensar é em fazer a planta da sua casa, como se fosse uma planta de arquiteto, só que de uma forma bem básica, obviamente. Você vai fazer uma plantinha e você vai fazer as janelas da tua casa. Você fazendo as janelas da tua casa, você vai saber que horas o sol bate na janela e que lugar da tua casa, que cômodo, tem mais incidência de luz solar. Você fazendo esse exercício, você fica sabendo o melhor local onde você deixa suas plantas durante o dia. Aqui em casa, a luz bate na janela, mas ela continua por todo o cômodo. Aqui no quarto, no escritório, ela baixa na janela e fica. Ela não entra muito pro ambiente inteiro. Então as plantas que eu tenho, tanto no quarto quanto aqui no escritório, ficam todas nas janelas como pendente. Aquelas plantas pendentes que você pode colocar no teto. E na sala, eu tenho a maioria de todas as minhas plantas, tanto as plantas de meia sombra e de sombra. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão de luz solar e como que funciona, porque isso é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, me procura nas redes sociais, mas é bom você lembrar também que a luz ela muda de acordo também com as estações do ano. Então você tem que lembrar que às vezes você vai ter que mudar sua planta de lugar. E a gente vai começar com as plantas de sol. As plantas de sol nada mais é plantas que aguentam uma incidência de luz solar durante muito tempo na folhagem dela. A gente tem o cacto, a gente tem a suculenta, a gente tem a dracena. São plantas que aguentam uma incidência de luz solar muito forte durante, sei lá, 4, 5 horas. São plantas que são recomendáveis que fiquem na luz solar. Por exemplo, a suculenta eu já tive dentro de casa e elas não ficaram muito saudáveis, mas depois eu descobri o que acontece com ela. As suculentas elas sofrem de uma coisa chamada estilagem, que é o que acontece. Elas, a olho nu, elas parecem tão saudáveis, mas elas começam a crescer de forma não saudável, porque elas estão procurando luz solar. E eu vou te mostrar. Essa daqui é, por exemplo, eu peguei ela na rua, vocês podem ver que ela, a olho nu, ela tá saudável, mas ela não tá tanto saudável assim. Vocês podem ver que as folhas dela aqui embaixo tá morrendo já. E o que acontece? Ela tá subindo, 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 procurando a luz solar, para ela se manter viva e saudável. E muita gente tem suculenta dentro de casa, o que não é recomendável, tanto cacto quanto suculenta, porque as duas são plantas de luz solar, tá? E a gente entra agora nas plantas de meia sombra. Plantas de meia sombra são plantas que são de ambientes florestais. E o que isso significa? Plantas de ambientes florestais são as plantas que estão embaixo das copas das árvores. Então quando você for lá, tipo, numa floresta, na Mata Atlântica ou na Amazônia, as plantas que estão lá embaixo das copas são plantas de ambientes florestais. Jiboia, costela de Adão, samambaia, são todas plantas de ambientes florestais porque elas estão embaixo das árvores. Então elas são plantas de meia sombra ou sombra. Acho bom a gente sempre lembrar disso porque a nossa casa, o ambiente da nossa casa é um ambiente florestal, porque é um ambiente que tem meia sombra, porque a gente está numa cobertura. Então a gente sempre tem que lembrar disso na hora que for comprar uma planta. E lembre-se que plantas muito bonitas, às vezes elas não são as mais fáceis de se cuidar, tá? Então lembre-se disso na hora que você for comprar uma planta. Essas são as plantas de meia sombra que eu mencionei. A jiboia, a samambaia, a Philodendron Brasil que está aqui do meu lado. Então são plantas de meia sombra, tá? E as plantas de sombra são as plantas que aguentam mais um ambiente mais escuro. Só que lembrando que todas as plantas precisam de uma incidência de luz solar, seja meia sombra ou sombra, elas precisam de um pouquinho de luz solar, porque elas precisam fazer a fotossíntese. Então, plantas de sombra, a gente tem amaranta, samambaia, violeta, tá? Então são plantas que aguentam uma incidência de luz muito baixa, mas elas precisam ainda de luz solar. Espero que vocês tenham entendido essa questão de plantas de sol, plantas de meia sombra e plantas de sombra. Ricardo, como que eu faço a rega? Gente, rega é uma coisa que muita gente me pergunta no Instagram. Rega é complicado, porque você precisa entender como que funciona a planta. Cada planta é um ser vivo diferente, cada planta tem uma necessidade diferente. Então você precisa entender que plantas nem sempre vai funcionar de uma maneira que funcionou para uma, que vai funcionar para outra. O que eu recomendo você fazer? Sempre regar sua planta de forma uniforme e sem excessos. E sempre fazer o teste dos dedos. O que é esse testinho dos dedos? Você coloca o seu dedo lá no solo
E se ele estiver seco, você já pode fazer rega. Se ele estiver úmido, não faça rega, porque muita gente sobrecarrega a planta com muita água e acaba matando a planta afogada. O que isso quer dizer? Que você vai acabar matando a raiz da planta e pode ocasionar várias outras coisas, como pragas, enfim, a planta vai morrer. Eu recomendo vocês baixarem um aplicativo também chamado Google Lenses. Não sei se está disponível para iPhone, mas eu sei que para Android está. E o que ele faz? Ele reconhece a planta com banco de imagens do Google. Você tira a fotinho dele, você tira a fotinho da planta, e ela vai reconhecer e você vai descobrir o nome científico da planta, você vai descobrir os cuidados que você vai ter que ter com a planta. Então, quando você for comprar uma planta, tira uma foto. Você vai saber se essa planta é muito difícil de cuidar, se ela é boa para tua casa. E outra coisa muito importante na hora da rega é sempre regue durante a manhã. A planta ainda está no processo de fotossíntese que dura o dia inteiro, né? E se você rega a sua planta durante a noite, ela não está fazendo fotossíntese e, tipo, não tem nenhuma luz solar, então a água não vai evaporar e ela vai continuar lá parada. E o que pode apodrecer a raiz da tua planta também. Então, o recomendável é fazer a rega durante a manhã. Se caso não der certo durante a manhã, faça durante a tarde, né, num período que a luz solar seja bem intensa, mas nunca faça rega durante a noite, porque pode matar a tua planta. Ricardo, que tipo de substrato eu uso? Olha, normalmente eu uso o homo de minhoca. Não vai vir minhoca para tua casa, fique tranquila, mas porque ela é rica em material orgânico, ela é ótima para tua planta. Indo para campo de adubação, Ricardo, eu tenho um monte de material orgânico na minha casa, sei lá, casca de laranja, casca de banana, casca de frutas em geral, casca de legumes e pó de café. O que você vai fazer? Você vai misturar tudo, vai virar uma gororoba, só que nunca coloque em cima da planta porque pode apodrecer, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse material orgânico, misturou ele bonitinho e você vai colocar embaixo, né, do solo, e depois você coloca uma coberturazinha de solo, tá? Então você coloca ele embaixo e depois você coloca o material. Você coloca ele embaixo e depois você coloca a terra em cima, porque aí fica bonitinho e não apodrece. A maioria das plantas na natureza, elas não precisam porque elas já têm material orgânico na natureza, né? As frutas que caem no chão. Uma outra coisa que muita gente me pergunta também é a questão de vasos. Qual vasos escolher? Gente, a gente tem vaso de terracota, de cerâmica, de plástico, cachepô, enfim, são vários. O recomendável é que se você for escolher um cachepô, esse meu antúrio aqui, ele tá num cachepô. O cachepô, ele tem um buraco embaixo, então provavelmente a água vai ficar parada aqui e pode apodrecer a tua planta, a raiz da tua planta. Se você for usar um cachepô, você coloca a planta assim. A planta com um potinho de plástico, cachepô dentro, ela vai ficar tranquila, ela não vai morrer. Agora, se você for usar um vaso irrigável, que eu acho ótimo, que é um dos meus preferidos, eu vou mostrar pra vocês. Essa minha Philodendron Brasil, por exemplo, ela tem um vaso irrigável. Quando eu rego a planta, a água fica aqui embaixo, né? Ela não tem um buraco embaixo aqui, mas ela tem como se fossem uns caninhos, como se fossem uns tubinhos que levam a água de volta pra raiz. E assim ela também me ajuda na hora da rega, porque eu não fico sobrecarregado de regar tanta planta, porque eu tenho muita planta. Então, essa é uma boa opção pra você que, enfim, esqueceu de regar a planta e ela precisa de uma água, então ela precisa de uma extra água para sobreviver. Os vasos irrigáveis são muito bons. Ricardo, apareceu cochonilha na minha planta, como que eu acabo com as pragas? Praga é uma coisa que dá muito, se você tiver uma hortinha orgânica ou se você tiver, enfim, sei lá, um cacto ou uma suculenta em casa. Cochonilhas são um problema. Eu sou vegano, então pra mim, eu só jogo o produto nelas, que eu vou falar pra vocês qual que é, e é repelente. Eu não mato elas, até porque é muito difícil de matá-las. Cochonilha, pra quem não sabe, são mini insetinhos pequenininhos brancos que ficam na tua planta, e muitas empresas usam como corante, seja corante de biscoito ou corante, sei lá, de Danone. Sabe aquele corantezinho vermelho dos produtos de morango? Então, são cochonilhas. Então você tá comendo inseto e nem sabe às vezes. E o que acontece? A cochonilha, ela é uma praga e ela acaba matando a planta. Então, o produto que eu uso chama óleo de nim. Óleo de nim, ele é um óleo de uma árvore indiana. Óleo de nim é super fácil de achar no Brasil. E o que você tem que fazer? Você tem que ir borrifando em todas as plantas, não só na planta que aconteceu a praga, tá? Porque a cochonilha, ela voa, ela vai no vento, assim, tipo, bonitinha, e ela acaba infestando todas as plantas da tua casa. Então é super importante, quando você for borrifar, tem que misturar com água diluído. Eu não sei a quantidade certa, porque vai depender também das quantidades de plantas que você tem. É bom você fazer durante várias semanas, porque ela sempre volta, tá? Eu tô fazendo na minha, eu tive infestação de cochonilha em casa e é um problema. E por outras pragas, Ricardo? Fungos, bactérias. Bom, planta, gente, você tem que descobrir o que tá acontecendo com ela. Pode ser que você colocou muita água, pode ser que ela seja com fungos ou bactéria, então vai depender. Saber o que está acontecendo com a tua planta. Quando aparece alguma mancha na folha, pode ser fungo, pode ser bactéria, pode ser muito sol, pode ser muita água. Então, tipo, é uma infinidade de possibilidades. Então, se você tiver dúvida em relação a fungos ou bactérias ou alguma coisa que sua planta estiver sofrendo, me mande uma mensagem no Instagram, me segue lá,
que a gente te ajuda, tá bom? E por último, eu não podia faltar, Ricardo, como eu faço mudas, né? Porque assim, planta é cara, economizar nas plantas, né? Vamos fazer mudinhas. Eu sei que algumas plantas são caras, como a Ficus lirata, aqui no Brasil tá, tipo, todo mundo querendo ela. Isso daqui, ó. Eu tô fazendo uma muda, daqui umas 3, 4 semanas ela vai estar pronta pra plantar. Eu tenho uma grandona que tá lá na sala. E, gente, é super fácil fazer muda. Se vocês tiverem dúvida como fazer muda, vai lá no meu Instagram, que eu tenho uns vídeos fazendo várias mudinhas. E eu também tô fazendo uma muda de Philodendron Brasil, como vocês podem ver. Por exemplo, a Philodendron Brasil, você sempre tem que ir onde está essa raiz. Tá vendo aqui a raiz pequenininha? Essa raiz pequenininha, você tem que salvá-la, você tem que cortar um pouquinho a mais da planta aqui, ó, do caule, para vocês colocarem na água. Porque aí, onde vai nascer a raiz, é aí que você pode fazer o replante. Tá bom? Então, cada planta é diferente para você fazer a muda, mas é super fácil, você pode economizar alguns reais com plantas. O vídeo ia ficar muito grande se eu falasse tudo que eu gosto de falar sobre plantas. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E qualquer dúvida sobre plantas, me procure no Instagram. É Rick and the Vegans, tudo junto com 2 Cs. E tenha um ótimo final de semana. A gente vai se falando e deixe seus comentários também. Me deem sugestões de temas, porque eu preciso de sugestões de temas também. Preciso saber o que vocês gostam de saber, né, sobre plantas, sobre veganismo, enfim. Tchau!